Saúde, irmãs, que a graça e a paz seja com todas. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, iniciando assim a nossa lição dessa manhã. Romanos 1, texto muito conhecido. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 32, até o fim do capítulo. Romanos 1, de 18 a 32. Estamos dentro da análise do sétimo mandamento. Ali está 16 a 24, mas eu vou adaptar agora de 18 a 32. Nós estamos dentro da análise do sétimo mandamento e hoje vamos estudar um tema que entra exatamente dentro disso, que é o tema da homossexualidade à luz da Escritura, tá certo? Então vamos lá, Romanos 1, de 18 a 32, leitura alternada. Todo mundo encontrou? Leiamos alternadamente então. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Vamos ler todos juntos? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte e os praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Vamos fazer uma oração de intercessão pela lição dessa manhã. Quero convidar a nossa irmã Daniela, irmã do reverendo Fernando, que faça essa oração nesse instante. Amém. Muito bem, irmãs. Semana passada nós tivemos um estudo de introdução ao sétimo mandamento. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, né, o tema da ética cristã, orientada pelo Decálogo.
E semana passada, então, tivemos o nosso primeiro estudo no sétimo mandamento, uma introdução a ele. Fazendo uma brevíssima recapitulação, nós vimos que o sétimo mandamento tem por objeto proteger a castidade humana, que é uma correta vivência da sexualidade, ao contrário do que muitas vezes já se entendeu. Castidade não é não sexualidade, mas é a vivência correta, orientada pela lei de Deus, da vida íntima humana, e principalmente a tutela do casamento. Nós aprendemos aqui que a palavra adultério, ela é uma expressão latina, né, que significa na cama do outro, mas que originou um verbo que nós conhecemos como adulterar, que é mudar a forma. Então, é proibido no sétimo mandamento toda mudança da forma do casamento como Deus ordenou. O casamento é a cerca, é o âmbito feito por Deus onde a sexualidade, a intimidade do casal pode ser vivida de maneira agradável a Deus e prazerosa ao homem. Toda tentativa de alterar essa forma, ela é pecaminosa. E aí nós vimos semana passada quais são os elementos que constituem o casamento, de modo que nós podemos reconhecer a sua forma. O casamento é uma união íntima, que envolve a vivência da intimidade entre um homem e uma mulher. Então você tem dois elementos aqui. A monogamia e a heterossexualidade, constituída por um juramento público. Então há um juramento que deve constituir essa união, feito de forma pública. Lembra que eu falei que não existe casamento secreto, não é isso? E essa união, ela é indissolúvel. A Bíblia ensina isso. Somente a morte, efetivamente, pode dissolver a união conjugal. Toda tentativa do homem de inserir a sexualidade em qualquer contexto distinto disso é um adultério do casamento, é uma mudança da forma do casamento como Deus fez. E por isso é quebra do sétimo mandamento, tá certo? Algumas questões no sétimo mandamento, elas são, assim, muito óbvias. Eu não vejo muita razão, assim, da gente trabalhar, né? O tema da fornicação, do adultério propriamente dito. Eu acredito que todos os irmãos e irmãs têm conhecimento suficiente para fundamentar na Escritura porque essas coisas são pecado. Mas algumas questões, talvez seja interessante durante esse período das próximas semanas nós trabalharmos. A questão que nós vamos trabalhar hoje, eu sei que a cor não tornou muito visível o título ali, que é o tema da homossexualidade, também é um tema óbvio para nós. Eu não creio que nenhum de nós aqui tenha sérias dúvidas quanto ao tema da homossexualidade à luz da Bíblia. No entanto, irmãs, é um tema, digamos que no desafio de ser cristão no século XXI, talvez essa seja a cobrança mais forte que a cultura anticristã faz sobre os cristãos. É a acusação de homofobia, né? Trocando em miúdos aqui. É a suposta intolerância dos cristãos à, entre muitas aspas, diversidade sexual. Então é sempre interessante a gente revisitar esse tema. Nós vamos ver hoje, então, por que nós consideramos essa prática, e desde já nós devemos dizer que é uma prática e não uma condição pecaminosa, e também trazer alguns elementos, algumas diretrizes assim apologéticas em termos de evangelismo também, para voltadas a essa questão. Então as irmãs fiquem muito à vontade aí para perguntar, falar, podem se sentir à vontade, como já é do nosso costume. Então vejam, irmãs, eu gostaria de começar trazendo uma parte histórica. A homossexualidade, também muitas vezes chamada de homossexualismo, né? Ela não é uma prática nova. Desde que o homem caiu, desde que o homem pecou e se tornou depravado, desde que ele se desfez da lei de Deus, essa prática ela já aparece na história humana, tá certo? No entanto, o movimento organizado pró-direitos homoafetivos, ou o movimento LGBT, como a gente poderia chamar, ele tem uma história que a gente pode metrificar muito bem, tá certo? Ela começa, a bem da verdade, tratando um pouco da questão no mundo, a partir da liberação sexual dos Estados Unidos nos anos 60. A década de 60 foi caracterizada como uma década de grandes protestos por diversidade sexual na sociedade americana. Porque você deve lembrar bem que a Segunda Guerra Mundial aconteceu durante os anos 40, não foi isso? Então essa geração que alcança a juventude nesse período, eles chamam nos Estados Unidos de geração Baby Boom. Os homens que sobreviveram à guerra voltaram, e aí você teve um crescimento exponencial na população americana, porque os homens estavam de volta em casa. E aí você tem um crescimento da população americana, mas muitos deles, que nasceram antes da guerra ou durante a guerra, seus pais deixaram sua casa com a esposa grávida, eles não tiveram a presença paterna. Toda essa questão da geração Baby Boom pós-guerra nos Estados Unidos causa uma mudança muito grande na cultura americana, e você vai ver, então, a família tradicional americana ruir basicamente nesse período, anos 50, anos 60. Então, era muito comum que houvesse esse tipo de protesto aí.
né? Faça amor, não faça guerra, né? Qual é o contexto desse tipo de protesto que se tornou muito conhecido nos Estados Unidos? Os Estados Unidos estavam numa guerra contra o Vietnã e a juventude americana se opôs a essa guerra. Então eles faziam protestos, os que não foram para a guerra, obviamente, né? Faziam esse tipo de protesto nos Estados Unidos, ao mesmo tempo contra a guerra e pleiteando aí a favor da liberação sexual. Então essa, digamos assim, é a gênese do movimento mundial LGBT, tá certo? Ele foi muito patrocinado pela mídia e por Hollywood, o que acontece até hoje, né? Boa parte da cúpula, daqueles que fazem a cultura e filmes em Hollywood, são homossexuais ou são partidários das causas, tá certo? E aí você começou a ter alguns fatos mais pontuais históricos disso. Aí você tem uma foto de uma marcha composta por lésbicas, aí também dos Estados Unidos. Então, por exemplo, em 1969, é uma imagem dessa primeira passeata gay do mundo, que acontece exatamente na década de 60, em Nova York, nos Estados Unidos, tá certo? Em 1990, a homossexualidade ou homossexualismo deixa de ser considerado como uma doença mental pela Organização Mundial da Saúde. Talvez muitas de vocês não soubessem. Até 1990, isso era considerado uma doença mental. O que, sinceramente, eu não concordo também. Muito embora a gente deva compreender que a retirada dessa classificação, o homossexualismo deixar de ser uma CID, deixar de ser uma doença, está dentro desse movimento de contínua aceitação da prática pela sociedade. Mas, de fato, a gente meio que concorda que era uma classificação não precisa, tá certo? E aí, em 2001, você tem o primeiro país do mundo que aceita, que reconhece uniões civis como família entre pessoas do mesmo sexo. Esse país foi a Holanda. É triste dizer que a Holanda foi um país reformado, os Países Baixos, né? Eles querem ser chamados de Países Baixos. Foi um país reformado, foi onde viveram grandes exponenciais da fé reformada e hoje é um dos países mais secularizados do mundo. Então, onde a prática da prostituição, por exemplo, é amplamente legalizada. Você pode comprar, alugar mulheres, né, expostas em vitrine, literalmente, consumo de drogas, e também o reconhecimento da união civil homossexual. Então, o primeiro país é a Holanda, em 2001. No Brasil, então você tem uma imagem aí da Parada Gay de São Paulo. No Brasil, qual é a história do movimento? Em 1980, você tem a criação do primeiro grupo ativista do Brasil, que é o Grupo Gay da Bahia. Tá certo? Em 97, o início da Parada Gay em São Paulo, até hoje realizado, é o maior ato em prol dessas coisas que acontecem no Brasil. E aí você tem um marco, do ponto de vista jurídico, que é o seguinte: em 2011, eu lembro que eu estava na faculdade nessa época, o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu, por meio de uma mutação constitucional, a possibilidade do reconhecimento de união estável, não casamento, mas união estável entre pessoas do mesmo sexo. É interessante dizer que, e é interessante como isso agora se tornou uma coisa quase que diária, o Supremo desrespeitou a Constituição ao fazer isso, porque a Constituição tem um pronunciamento sobre o tema. Artigo 226, parágrafo 3º, diz assim: reconhece a família como a união civil entre homem e mulher. Se você for ler os debates dos constituintes lá em 88, aqueles deputados eleitos que discutiram o texto da Constituição, você vai ver que esse tema foi debatido. Ele foi objeto de análise pelo constituinte, pelo legislador constituinte. E ele fez uma escolha. Então o STF ele passou por cima disso, criou teorias jurídicas ali de que a mudança dos valores da sociedade e acabou reconhecendo. Hoje, 2 anos depois disso, em 2013, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que não é um órgão jurisdicional, esse é um outro problema, mas é um órgão de fiscalização do judiciário, ele editou uma nota, uma instrução normativa que obriga os juízes a celebrarem casamento mesmo, entre pessoas de um mesmo sexo, tá certo? Ainda que o Código Civil diga que o casamento é entre homem e mulher. O Código Civil, uma lei aprovada pelo Parlamento em 2002, diz isso. Então você tem muito aqui do que a gente vê hoje como regra, o ativismo judicial mudando a lei, tá certo? Então você teve em 2011 as uniões estáveis sendo aceitas, em 2013 o casamento. E aí em 2014, muitas de vocês devem lembrar disso, a gente teve o primeiro beijo gay na televisão brasileira, lá naquela novela que passava. Isso também, essa temática da homoafetividade, ela tem causado seus problemas no meio cristão. Veja a capa desse livro aí. A Bíblia sem preconceito. Anotaram aí o marca-texto, o marca-página da Bíblia? Então ele foi escrito pelo, entre 1 milhão de aspas, pastor Marcus Gladstone, que é pastor da igreja que eu vou colocar aqui o nome. Então, no cristianismo, entre aspas, né?
Ele é pastor da Igreja Cristã Contemporânea. Pelo nome, você já imagina muita coisa. E ele escreveu esse livro, então, A Bíblia Sem Preconceito. Se eu não estiver enganado, ele já foi até no Vejam Só. Eu não tenho certeza disso, mas acho que ele já foi. Então, nesse livro, ele tenta reler as passagens bíblicas clássicas que tratam da questão para tentar advogar uma não rejeição da Escritura à homoafetividade, tá certo? Em 2014, a PCUSA, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a igreja que plantou a IPB, a nossa mãe em termos históricos, ela passou a admitir casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Quando meu irmão esteve um ano lá no Colorado, ele frequentava uma igreja da PCUSA. E aí foi quando isso aconteceu, foi exatamente em 2014. E aí a igreja onde ele frequentava a igreja em que ele frequentava estava em processo de se retirar da PCUSA, retirar-se da denominação por causa dessa decisão. Mas ele mesmo chegou a me dizer que havia cristãos presbiterianos naquela igreja que eram partidários dessa decisão, dentro da igreja local. Então, o presbiterianismo americano existe um livro chamado Como o Ouro, parafraseando seria Como o Ouro se Deteriorou, mas é outro título. É uma história da derrocada do presbiterianismo americano. Como o ouro se tornou alguma coisa, agora eu não lembro. Mas é como ele se deteriorou. Como o presbiterianismo americano deixou de ser luz para as nações, plantou igrejas no mundo inteiro para se tornar uma religião secularizada, com exceção de pequenas denominações presbiterianas lá. Mas essa que é a maior, é completamente secularizada, tá bom? E em 2016, esse foi o primeiro registro que eu achei de lideranças evangélicas identificadas como homossexuais. Foi na Igreja Batista de Wilshire, em Dallas, que realizou uma consulta sobre a realização de casamentos gays e líderes, pastores, presbíteros, homossexuais. Também pastoras. Em geral, essas igrejas, quando vão para isso aqui, já admitiram o ministério feminino também antes, tá certo? Então vejam que a questão, irmãs, fechar os olhos para o avanço das pautas LGBT do nosso mundo é simplesmente viver em outro mundo. Porque essa é uma pauta das mais importantes que nós temos que enfrentar nos nossos dias. Tá bom? Então vejam aí a imagem que eu coloquei aí, a senhora grávida. Aí a outra pergunta, já sabe o que é? A resposta é humano. É o máximo que ela consegue dizer, de acordo com a cultura que nós vivenciamos hoje. Então vejam só, eu trago aí a frase do Leon Trotsky, escritor russo. Você pode não estar interessado na guerra, mas a guerra está interessada em você. Então a gente pode até fechar os olhos para essas coisas. É até estranho eu estar falando sobre isso aqui, né? Porque a nossa tendência é, sei lá fora, é fechar os olhos para essas coisas, é não se preocupar muito com a necessidade de responder a tudo isso. Mas o fato, irmãos, é que se nós, como igreja, não nos preocuparmos com isso, pelo menos em termos de dar uma resposta, de sermos efetivos nessa resposta, o mundo estará interessado em cobrar de nós essa resposta. Então eu trago mais dois fatos aí, ó. Uma lei brasileira de 2016, Lei 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do nome social, que é aquele nome identificado com um gênero distinto do gênero biológico da pessoa, e o reconhecimento da, entre aspas, identidade de gênero na administração pública federal. Então já há regramento para isso no âmbito federal da administração pública. E em Pernambuco, Instrução Normativa 2/2017 permite o uso do nome social nas matrículas escolares da rede pública estadual de Pernambuco. Meus pais trabalham na rede pública estadual e mãe mesmo me conta que vez ou outra lá tem que mudar de Janaína para João, o nome do matriculado. Então é algo que a gente não tem como você não esbarrar nesses problemas vivendo no mundo que nós vivemos hoje. Se há décadas atrás era uma coisa que você ia ver na capital, hoje se alastrou por todos os lugares. Então eu trago essa grande introdução aqui, irmãs, para mostrar que nós precisamos de fato formular uma resposta a isso, organizada e firme, e biblicamente sólida, concreta, que não rua facilmente, porque nós seremos inevitavelmente cobrados por essas coisas. Então, Elias disse o seguinte lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Então não há como cochear entre dois pensamentos nessa questão. Ou nós estamos com a possibilidade, com a posição bíblica, ou nos rendemos ao secularismo. Diante disso, irmãs, então nós vamos organizar, aliás, antes disso, uma frase do Carl Trueman, pastor presbiteriano reformado. Ele diz assim, não há questões morais mais prementes ou significativas, desafiadoras da igreja hoje,
que as ligadas ao tema da sexualidade humana, de modo particular, se relacionadas à homossexualidade. Então, não há desafio maior para a igreja hoje em termos de exercer publicamente a sua fé do que responder às pautas seculares de diversidade sexual, sexualidade humana, especificamente o tema da homossexualidade. Em nenhum tema nós somos mais criticados do que esse. Nenhum. Nós podemos ter posição pró-arma, como eu trouxe estudo aqui, você vai ser menos criticado do que nesse tema. Você pode ser a favor de homeschooling. O tema que pega os cristãos hoje é a suposta intolerância para com os costumes sexuais alegada pelo mundo, tá bom? Então, como é que nós vamos responder a isso? Eu já dei esse estudo na igreja há uns 5 anos atrás, então eu dei uma mexida nele, uma melhorada, coloquei mais algumas coisas. E eu gostaria de trazer, então, nessa manhã, 3 verdades bíblicas sobre a relação da homoafetividade, da homossexualidade e a Escritura Sagrada. Tem aqui alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Então nós vamos ver 3 verdades bíblicas sobre isso, que são conhecidas, mas é bom que a gente revise. A primeira delas, vamos ler aí. A homossexualidade é uma prática essencialmente imoral. A primeira coisa que a Bíblia ensina é isso. Ela é uma prática essencialmente pecaminosa. 2 pessoas, por favor. 2 voluntários. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Outra pessoa, Levítico 18, verso 22. Quem achar Levítico, lê primeiro, que eu quero depois comentar o de 1 Coríntios. Muito claro, né? Com um homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Eu expliquei semana passada que a lei de Israel ela foi escrita pensando no pai da família, no chefe. Então, por isso que ela vai dizer, com um homem não te deitarás. Então, o homossexualismo feminino era permitido em Israel? Não. Porque a lei não se preocupa em tratar de todos os casos. Ela retira casos paradigmáticos que regulam toda a questão. Então, a intimidade entre pessoas do mesmo sexo já em Israel não era permitida. 1 Coríntios 6, 9. Então veja como ele termina aí. Ele classifica, isso até o final do verso 10, diversas formas de impureza, tá certo? De pecado. E aí o meu destaque vai para a parte final. Veja, ele diz assim, nem idólatras, e é interessante como há uma relação entre a idolatria e essas questões, nem idólatras, nem adúlteros, aí agora, 2 expressões que ele usa, nem efeminados e nem sodomitas. Vejam só, é muito interessante a forma como Paulo trata da questão, porque ele está sendo aqui, irmãs, bastante literal, bastante claro, como a Bíblia muitas vezes é e nós não percebemos, tá certo? Por quê? Porque ele usa 2 palavras interessantes aqui. A primeira palavra na nossa tradução, efeminados. A palavra, como está no plural, é malakoi. No singular é malakos, tá certo? E essa palavra é muitas vezes traduzida por efeminado, mas o seu sentido mais bruto assim está aí. Significa literalmente macio. Veja que coisa. Então, a quem Paulo está se referindo aqui? Ao homossexual passivo. Ele está sendo muito claro aqui, tá certo? Às vezes, a gente é que às vezes coloca certas pompas na Bíblia quando ela não tem problemas em ser clara sobre algumas questões. Logo depois, ele fala sobre o arsenokoitai. Essa é a forma plural, arsenokoites no singular, que é a palavra que muitas vezes é traduzida como, nas nossas Bíblias, como sodomitas, porque remete ao pecado de Sodoma. Você vai encontrar isso lá. Mas na linguagem grega, que eles não entenderiam como Sodoma, porque eles não lembravam, não tinham acesso a essa história, a não ser que tivessem o Antigo Testamento, essa era a palavra utilizada para o homossexual ativo, tá certo? E por que Paulo se permite ser claro assim? Porque ele está lidando com figuras que existiam em sua cultura. A gente vai ver daqui a pouco que a homoafetividade tinha certa aceitação na cultura grega, como vocês devem bem saber, muito embora eles não concebessem a figura do casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo. Isso é uma novidade histórica de pouquíssimas décadas para cá, mas havia certa aceitação à prática. Então ele está lidando aqui com 2 figuras conhecidas. O que era que acontecia na aristocracia grega? Se você fosse um pai rico, fosse um homem rico, tivesse um filho, era muito comum que os gregos entregassem ali na tenra juventude, na pré-adolescência, esse filho a um tutor. Quando Paulo fala lá em Gálatas que a lei foi o aio
para Cristo. Lembra desse texto? A lei nos serviu de aio. Qual é a palavra? Paidagogos. De onde vem a nossa palavra? Pedagogo. Era essa pessoa. O pai entregava a ele e esse pedagogo, esse aio, ele iria ensinar aquele jovem romano ou grego as artes liberais, incluindo a filosofia, a música. Então vejam, uma das prerrogativas que o pedagogo, em muitos casos, tinha sobre o seu pupilo era abusar sexualmente dele. Isso era, se não permitido, mas culturalmente aceito. Então, quando Paulo fala dessas duas figuras, é a isso que ele está se referindo. Tanto ao efeminado, porque muitos desses jovens, por causa dessa prática, quando atingiam a idade adulta, levavam para a sua fase adulta a prática de ser um homossexual, de praticar o homossexualismo passivo, quanto esses que, dizendo-se educadores, faziam isso. Então, entenderam o que eu falei aqui, né? Então, ele está se referindo a figuras existentes na sua cultura. O que nos mostra que qualquer forma de intimidade, de conotação claramente sexual, entre pessoas do mesmo sexo, entre dois homens, que é o que Paulo tem mais em mente aqui, é considerada por ele algo pecaminoso, tá certo? Então vejam, ainda sobre isso. É importante dizer, Paulo não está simplesmente reverberando o pensamento do seu tempo, porque isso é um ponto que muitas vezes será advogado por pessoas que tentam encontrar uma compatibilidade entre a homoafetividade e a escritura. Eles vão dizer, Paulo fala a partir do seu tempo. Ele fala tentando sublinhar valores da sua época, mas a gente precisa olhar a moral pelos valores da nossa época. E é interessante dizer, irmãs, que às vezes, de fato, os apóstolos fazem isso. Às vezes Paulo vai fazer isso. Por exemplo, a não ser que você seja da congregação cristã do Brasil, nós não acreditamos que a mulher precisa usar véu no culto. Mas Paulo não diz, em 1 Coríntios 11, que ou usa véu ou raspa a cabeça. Mas o contexto nos leva a crer que ele está lidando com a aplicação prática de valores eternos numa dada cultura, numa cultura específica que é a cultura ali de Corinto. O valor eterno que ele ensina ali é a submissão da mulher, né, no âmbito da família e da igreja. Mas a forma como isso é vivenciado é adaptável. Por isso que nós não obrigamos a algumas pessoas que creem nisso, certo? Mas são minoria. Nós não cremos na obrigatoriedade do uso do véu pela mulher na igreja. Mas esse não é o caso disso aqui, tá certo? Por quê? Porque Paulo não está reverberando valores do seu tempo. Pelo contrário, ele está se contrapondo a valores da sua época. Alguns dados para que vocês tenham ideia disso. Um antigo provérbio grego, veja o que é que dizia. Um amante é o melhor amigo que um garoto poderá ter. De quem é que ele está falando aqui? Quem é esse garoto? Aquele rapazinho que tinha o seu pedagogo e era também seu amante. Então havia esse provérbio na cultura grega. Um amante é o melhor amigo que um garoto da alta aristocracia poderia ter. Aristófanes, um escritor grego, ele afirmava que a maioria da sua audiência era formada por homossexuais. Contemporâneo aqui do Novo Testamento, certo? E ele cria que a divisão entre sexos fosse uma punição de Júpiter. Então você note que ideias semelhantes à ideologia de gênero não são exatamente recentes. Aristófanes já tinha uma ideia como essa. E domingo passado eu disse aqui que o filósofo Platão acreditava no homem andrógeno. Platão acreditava que o primeiro homem que existiu na face da Terra não era nem homem nem mulher, era um andrógeno. Então essas ideias elas já apareciam na cultura grega do tempo do Novo Testamento, tá certo? Além disso, 14 dos 15 primeiros imperadores romanos eram homossexuais. 14 dos 15 primeiros. Então vejam que Paulo não está correndo com a corrente do seu tempo. Ele está se contrapondo à aceitação dos valores da sociedade na qual ele vivia. Tá certo? Então, por que o homossexualismo ele é considerado pecaminoso segundo a Escritura? A resposta é essa. Porque ele é um desvirtuamento do propósito original de Deus para a raça humana. 2 textos. Queria que mais 2 pessoas voluntariamente abrissem e lessem. Gênesis 1, de 26 a 28, depois Gênesis 2, 24. Textos muito conhecidos, mas que é bom a gente revisitar.
Então vejam, é o texto do mandato cultural, né? Um dos propósitos, uma das missões, logo no início da história, dadas ao homem é que ele se multiplicasse, é que ele fosse fecundo. Então, nós vimos semana passada que a nossa confissão de fé, ela ensina que o casamento foi dado para 4 finalidades. O auxílio mútuo entre homem e mulher, não é bom como esteja só, a propagação da raça humana, a santa semente para a igreja e o combate à impureza. São as 4 finalidades do casamento. Destaque para a segunda, propagação da raça humana. Então, como a prática ou como uniões de caráter homossexual não podem atender a essa finalidade, elas estão fora do propósito que Deus ordenou. É aquele velho exercício de sempre que você já deve ter ouvido alguém falar isso mais de uma vez. Se você colocar 2 homens numa ilha voltada com 20 anos depois, ou vai ter 2, ou vai ter 1, ou não vai ter ninguém. 3 não vai ter, eu garanto. Então, o propósito da fecundação, muito embora para nós seja óbvio, irmãos, o casamento foi dado para esse propósito. Às vezes ele não atende, por razões múltiplas. Mas faz parte do propósito princípio do casamento, da união, onde há intimidade, a procriação da raça humana. Também o homossexualismo ele não pode, ou a homossexualidade não pode, atender ao conceito mais próprio do que é a união entre um homem e uma mulher. Quem está com esse texto aí? Gênesis 2, 24. Texto bastante conhecido, né? Em todo casamento você ouve a leitura desse texto. Quando eu falei agora há pouco, irmãs, que nós temos dificuldade em visualizar como a Bíblia é clara, é literal em muitas questões, esse é um desses textos. Porque, em geral, nós temos dificuldade em ver, ou certa resistência até, em ver exatamente o que é que Moisés, aqui no caso, está dizendo. Veja, quando ele diz que o homem deixa seu pai e sua mãe e se torna um, no original é se cimenta, se une com a sua esposa, ele não está sendo aqui não literal, ele não está sendo figurado, mas ele está apontando para a união física entre homem e mulher. Veja, nós explicamos aqui semana passada que o casamento ele é constituído por um juramento, tá certo? Por uma cerimônia pública, mas o que é que consuma o casamento? Eu expliquei. A união íntima. Tanto é que em muitas culturas a cerimônia de casamento culmina numa retirada dos noivos para uma tenda específica. Então, esse deixar pai e mãe tornar-se um não é figurado. Moisés está falando da união, do encaixe que há entre homem e mulher na sua intimidade. Isso não pode acontecer quando as duas partes têm o mesmo gênero. Então, por essa razão, Deus considera então, e Deus fez como um tipo de união imprópria, tá certo? Deus fez homem e mulher para se encontrarem e se tornarem um, o que acontece literalmente nas núpcias, no casamento, tá bom? Então, ele desvirtua o propósito original de Deus para a raça humana. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, se você quiser voltar para o texto, versos 24 e 26. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Agora, para desonrarem o seu corpo entre si. Então vejam, é o uso errado do corpo. É o uso impróprio do corpo, de um modo diferente como Deus o projetou para ser usado. Ainda no verso 26, ele vai chamar de contrário à natureza. Veja aí. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Aí ele vai dizer agora, contrário à natureza. Contrário à forma natural. Contrário à forma como Deus fez desde o início, tá certo? Então, lembre-se do que eu falei semana passada. É adulterar, é mudar a forma da natureza. Adultério tem essa forma, tem esse significado mais amplo, tá bom? Paulo vai dizer no versículo 26, aliás, duas expressões que aqui chamam bastante a atenção que eu queria destacar com vocês. Verso 26 diz assim, porque até as mulheres, e aí verso 27, semelhantemente os homens, as palavras que Paulo utiliza no original aqui para serem traduzidas como mulheres e homens, no original elas têm o sentido literal de fêmea, a palavra traduzida como mulheres, e a palavra traduzida como homens, machos. Paulo escolhe usar essa linguagem aqui, digamos assim, biológica, como se falasse de animais, tá certo?
Porque ele está apontando para o modo como Deus fez, para a atração natural e a união natural que deve haver entre a fêmea de uma espécie e o macho de uma espécie. Isso é muito interessante aqui porque Paulo ele não admite o que nós vemos hoje ser propagandeado, que é alguém identificar-se de uma forma diversa de como ele é fisicamente. Entenderam o que eu falei aqui? Eu tenho a forma de um homem, mas eu me identifico como uma mulher. Lá dentro, eu sou uma mulher. Paulo não concebe isso. Ou o indivíduo é um macho, ou ele é uma fêmea. Não há essa disrupção entre identidade e corpo. Isso é coisa de gnosticismo. Você vai encontrar isso no paganismo. A ideia de seu corpo não ter a ver com quem você é. Lembra quando a gente estudou o sexto mandamento? Nós vimos que morte é separação. Separação de quê? Corpo e alma. Lembra que eu falei que o corpo não é uma possessão do homem. Você não tem um corpo, você é um corpo, unido a uma alma. A gente usa um vocabulário muitas vezes não bíblico. Eu tenho um corpo, você não tem um corpo, você é um corpo. Então você não pode dissociar a identidade do corpo, como também não pode dissociá-la da alma. Você é um corpo unido a uma alma. Por isso, morte é separar você de si mesmo. Não é perder uma possessão, como eu poderia perder minhas roupas, mas é ser separado de mim mesmo. Então o homem é quem ele é em seu corpo. A mulher é quem ela é em seu corpo. E não pode haver disrupção entre isso. Ficou claro? Então é o que os sábios já diriam, homem é homem, mulher é mulher. E acabou. Entendeu? Paulo ensina isso, então, nesse texto. Prosseguindo ainda nesse ponto. Pronto, então nós já vimos um ponto aqui, que é o que nos diz que a homoafetividade ou a homossexualidade, práticas entre pessoas do mesmo sexo, são, de si e per si, pecaminosas. A segunda coisa que a Escritura vai ensinar sobre isso é, vamos ler juntos aí, esse ponto? A proliferação da homossexualidade é um sinal do juízo de Deus sobre uma sociedade. Esse é um ponto que muitas vezes é ignorado por nós, tá certo? Eu queria comentar um pouco disso. Então vejam, quando nós lemos o texto de Romanos 1, e nós fizemos isso no começo da lição, nós percebemos que Deus revelou a sua existência e poder nas coisas criadas. Você veja que Paulo ele reverbera aqui o Salmo 19. Né? A criação revela quem Deus é, a sua existência. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo reverbera isso. Quando ele diz que, verso 20, os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então há uma revelação de Deus acessível a todos os homens, mas os homens rejeitaram essa revelação. Ele vai dizer isso. Não tendo, ele diz assim, verso 21, tendo conhecimento de Deus, que lhes foi revelado pela criação, não o glorificaram como Deus. E aí Paulo vai dizer que eles são então indesculpáveis. Os homens, rejeitando o conhecimento divino, preferiram a sua própria sabedoria, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e erigiram seus próprios deuses. Esse é o prefácio que Paulo usa para depois qualificar os pecados práticos dos pagãos. Que não é apenas homossexualidade, viu? É bom que se diga. Paulo cita muitas outras coisas depois. Mas o substrato que vem antes disso é a rejeição em massa da revelação de Deus. Uma sociedade depravada, corrompida, sem valores morais, ela começou esse caminho quando ela deliberadamente rejeitou o conhecimento de Deus. Quando ela rejeita a sabedoria de Deus para tomar a sua própria e assim, na verdade, tornar-se louco. Tá certo? Então, por causa da apostasia dos homens, Deus, como uma forma de punição, retira a sua graça limitadora do mal, que é parte da chamada graça comum, e os entrega os homens aos seus próprios pecados. Veja aí 3 versículos, versos 24, 26 e 28. Veja como Paulo vai dizer, Deus os entregou. Ou seja, ele retirou uma graça limitadora do mal e entrega o homem a si mesmo. Verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Alguém pode dizer o seguinte, Paulo não torna Deus co-culpado do pecado?
Porque no verso 28 ele é bastante explícito, né? Deus mesmo nos entregou para praticarem coisas inconvenientes. Ora, Deus é participante nas coisas inconvenientes que os homens praticam? A resposta, obviamente, é não. A nossa confissão ensina que Deus é soberano, mas de nenhuma forma ele é o autor do mal. Porque note que a ação de Deus é de tão somente retirar a sua graça. Não é de ativamente promover o mal, mas é retirar a sua graça limitadora. É aquela ideia de um caminhão descendo a ladeira, e Deus avisa o homem do mal que lhe sobrevirá se ele não mudar, se ele não emendar os seus caminhos. O homem não ouve, chega um momento em que Deus tira o pé do freio e permite que o caminhão ande então ladeira abaixo. Então a atuação de Deus ela é meramente negativa, de modo que ele não se torna então coautor do pecado. Então esse é o quadro social e cultural que Paulo pinta aqui. Por causa disso, aí a partir do verso 29, Paulo vai dizer quais são os pecados e antes disso mesmo, nos versos 26 e 27, ele vai dizer então quais são os pecados que proliferam em uma sociedade já abandonada por Deus. Verso 26 e 27, ele claramente fala da homossexualidade, mas ele vai falar nos versos 29 em diante também da injustiça, da malícia, da avareza, da maldade, e aí ele vai continuar até o fim do versículo 31, tá certo? Então, o aplauso da sociedade à sodomia revela o seu grau avançado de imoralidade e a ira de Deus sobre aquela cultura. Então, esse é um ponto que eu queria frisar com vocês aqui. Eu falei no começo que a perversão sexual ela aparece desde o começo da história da humanidade após a queda. Por exemplo, já em Gênesis você vai encontrar a bigamia. Lameque tomou para si 2 esposas. O homem se corrompeu em sua intimidade desde cedo. Mas a Bíblia ensina que, muito embora os pecados do 7º mandamento existam desde quase sempre, desde a queda, a sua proliferação e a aceitação social deles revela um grau avançado de apostasia de uma cultura. Se a gente pensar, por exemplo, em termos da cultura ocidental, por mais que de alguns séculos para cá nós não possamos mais falar em uma sociedade cristã no Ocidente, mas por muito tempo ainda a nossa sociedade manteve muitos dos valores que o cristianismo ensinou. Mas de um tempo para cá, de décadas para cá, o que é que a gente percebe? Um progressivo distanciamento mais acelerado. Então é o processo. Pronto. Perfeito. Exatamente. Quando a gente trouxer um estudo aqui sobre a vestimenta cristã, vocês vão ver isso na prática. Eu tenho um estudo sobre isso, e aí eu fiz... Um autor escreveu um livro chamado Deus o Estilista. O livro é muito bom. E aí ele conta no livro como a sociedade foi se despindo à medida em que o tempo passou. E aí ele vai dizendo assim, até a década de 60 não se permitia despir tal parte. E ele vai progredindo. Eu tive o cuidado de tentar achar as roupas que ele fala lá e colocar numa sequência. Você vai ver que à medida em que o tempo passa, as pessoas foram ficando mais peladas. Tá certo? É claro que eu só coloquei até um certo ponto, né? Mas assim, é exatamente isso. Você vai encontrar ainda muitos dos valores que nós aprendemos na Escritura, ainda que culturalmente, ainda que, assim, talvez sem muita substância em muitos lugares, em muitas ocasiões, mas de um tempo para cá, de meio século para cá, um século no máximo para cá, você, no Ocidente, claramente encontra a derrocada desses valores. De modo que hoje o Oriente é mais conservador, muito mais, do que estão vendo a Copa no Catar aí, né? É até um excesso, é até além do que deve ser, tá certo? Mas nós vemos esse processo na nossa sociedade. Alguém ia falar? Então, veja os termos que ele usa. Verso 24, imundícia. Verso 24, desonra. Paixão infame, ou seja, de má fama. É isso que infame significa, de má fama. Até mesmo as mulheres, veja o grau avançado de perversão. Por que ele diz isso? Porque na sociedade grega, envolvimentos homossexuais eram permitidos aos homens. A mulher era relegada tão somente a envolver-se com seu esposo. Mas Paulo diz que até as mulheres, de quem geralmente se espera mais recato, já ingressavam em um processo de depravação. Não é o que você vê hoje? Que até as mulheres, em muitos casos, né? Obviamente eu não estou generalizando aqui. Mas às vezes você vê mais recato hoje em homens do que no público feminino, a depender do ambiente, nas universidades aí. Então Paulo descreve o mesmo processo no seu tempo. Se inflamaram,
verso 27. Cometeram torpeza, verso 28. Do grego é algo vergonhoso, algo torpe. Tá bom? Então vejam, essa sociedade que Paulo descreve aqui, ela pratica isso e ela aprova isso, ela propagandeia isso. Verso 32, veja aí. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem. Leia um complemento aí, por favor. Pronto. Profetizou o ativismo. Então vejam, essa sociedade ela não apenas faz isso, mas ela propagandeia isso. Ela é ativista nesse sentido. Ela aprova os que assim procedem, tá certo? Então tudo isso descreve não simplesmente a existência do pecado na sociedade, mas a proliferação dele, mas a aceitação cultural, tá certo, do desvio. Pode falar. Exatamente. Inclusive vão, né? Não, é algo... Então, é algo generalizado, assim. Se há uma coisa que o mundo conseguiu alcançar unanimidade, com exceção da igreja, é nesse ponto. É nesse ponto. Qualquer pessoa que você vê falando sobre isso na televisão, posicionar-se-á favoravelmente. E o mais perigoso é o seguinte, é que há discordância em termos filosóficos, em termos morais, em termos lógicos, ela é inescapavelmente associada com intolerância, violência. Então o discurso ele é castrado. Tem um livro do D.A. Carson que se chama assim, A Intolerância da Tolerância, que vai criticar exatamente isso. Quem mais propõe tolerância são os primeiros a serem intolerantes, porque castram o direito do outro lado falar, o direito do outro lado manifestar-se. Tanto é que eu dou um estudo desse aqui, está sendo gravado. Eu não posso mentir dizendo que eu tenho receios de publicar. Hoje em dia você tem que ter receios de publicar certas coisas, de falar, de usar os termos que a Bíblia usa. Imundícia, torpeza. É muito complicado você usar isso hoje em dia. Porque assim, o mundo realmente conseguiu alcançar uma unanimidade nesse ponto. Com exceção da igreja. Se há um ponto em que o mundo não cristão uniu-se, é nessa pauta. É na aceitação, assim, acrítica dessa pauta. Tá entendendo? Opa. Exatamente. Exatamente. Faz um corte. Porque, realmente, quando você tem pressupostos distintos, é muito difícil ter o debate. Na parte final, e é a parte que eu mudei no estudo, coloquei algumas coisas, a gente vai falar um pouco sobre como lidar. Insights assim, se der tempo. 10h20, rapaz. Se der tempo, vai dar tempo. Vamos prosseguir, então. O que vale é o amor. Mais amor, por favor. Então, vejam só um exemplo disso. A gente pode encontrar o retrato dessa sociedade que Paulo pinta em Gênesis 19, que é aquele episódio em que
Ló recebe os homens, os anjos, né, em sua casa. E é aqui que nós vamos ver, identificar Sodoma como sendo um local onde havia isso, né? E aí daí a palavra sodomia, né? Então eu queria destacar uma coisa aqui, vejam só. Antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Então vejam que a prática da sodomia estava generalizada. Todo mundo invadiu ali a casa, porque eles queriam abusar dos anjos, né? Você lembra da história. Aí disseram, a ti, pois, faremos pior do que a eles, a Ló. Ameaçaram Ló de ser violentado. De modo que se cansaram à procura da porta, porque os homens ficaram cegos por um milagre ali, mas eles continuaram procurando a porta para tentar invadir a casa de Ló. Então, a coisa mais perto que nós encontramos dessa sociedade sem freios morais é a cidade de Sodoma, e você note que é exatamente em torno desta questão, tá certo? Então, João Calvino diz assim, os homens não só se entregaram aos desejos bestiais, mas se tornaram piores do que as bestas, visto que inverteram toda a ordem da natureza. Seu comentário aos Romanos. Então nós já vimos duas verdades sobre a homossexualidade da Escritura. A primeira, ela é uma prática de si mesmo pecaminosa. Segundo, quando proliferada, ela denota o afastamento de uma cultura dos valores morais da Escritura. Mas em terceiro e último lugar, nós podemos perceber que o quê? Leiam. Existe libertação para tal coisa no Evangelho. Então vejam, Paulo mesmo é quem ensina isso. Complemento do texto que fugiu aqui. Leu? Diz o seguinte, nem efeminados, nem sodomitas, aí diz, herdarão o reino de Deus. Veja o que Paulo diz agora. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo diz assim, ele listou todos aqueles pecados ali em 1 Coríntios, depois ele diz, tais foram alguns de vós. Ou seja, havia ex-adúlteros, ex-ladrões, ex-injustos, e você não pode excluir, havia ex-homossexuais na igreja de Corinto. Mesmo porque se você for ler sobre o contexto da cidade, você vai ver que a perversão sexual era uma característica muito própria da cidade de Corinto. Então, Paulo abre a possibilidade aqui da restauração deste tipo de pecado no Evangelho. Tanto é que, por isso, ele escreveu a carta aos Romanos. Ele faz esse prefácio sobre a perdição dos homens. No final ele diz, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Então, ele descreveu esse estado de coisas para mostrar à igreja de Roma que eles tinham que enviar Paulo à Espanha, esse era o seu propósito, a fim de que houvesse esperança para essas pessoas por meio da pregação do Evangelho. Então, a homossexualidade não é o pecado imperdoável, tá certo? Não é uma condição irreversível, como muitas vezes se quer propagandear, ou como a cultura quer propagandear muitas vezes. Diante disso, acho que vai ser um pouco engraçado aqui, mas a aplicação é séria, tá certo, do que eu estou fazendo. Eu queria que vocês conhecessem Joy de Miranda. Primeiro antes. Olha para isso. Depois. Essa pessoa aí é um ex-travesti, tá certo? Ele faleceu. E no seu tempo de perdição vivia daquela forma, mas conheceu o Evangelho e retornou à sua forma própria, casou-se com uma mulher e tornou-se pastor depois de um tempo faleceu. Então esse é um caso aqui no nosso país, no Brasil, e obviamente não é o único, de efetiva restauração neste problema. O estudo originalmente terminava aqui, mas eu coloquei aqui a indicação de 2 livros que falam um pouco sobre a questão. O primeiro é esse aqui, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, a jornada de uma professora, de uma professora de língua inglesa rumo à fé cristã. Então, essa senhora aí, Rosaria Champagne Butterfield, ela era uma professora universitária nos Estados Unidos, que era lésbica, tá certo? E ativista, e ela conta como ela encontrou o Evangelho, certo? Por meio de um contato com uma igreja presbiteriana reformada nos Estados Unidos e abandonou a sua antiga vida. Tinha um relacionamento estável com uma mulher que ela não revela a identidade, mas ela rompeu, então esse relacionamento, veio a casar-se com um pastor e hoje então adotou crianças, né? Adotou algumas crianças, não tem filhos biológicos, mas ingressou em uma vida conforme nós entendemos,
de acordo com os padrões da Escritura. Em certo momento do livro, ela diz o seguinte: se você tolera os pecados de orgulho, opulência, luxúria por entretenimento, falta de misericórdia e falta de discrição, você se descobrirá afundado em pecado e o tipo de pecado pode lhe surpreender. Ela conta isso no livro, e eu estou lendo o livro, eu tinha lido o capítulo que ela fala só sobre isso, mas agora eu estou lendo todo. Já estou na metade mais ou menos, já passei por essa parte. Ela conta que assim que ela conheceu o Evangelho, rapidamente a mensagem tocou o seu coração, mas ela tinha dificuldade com essa questão. Porque ela fazia o seguinte questionamento: como eu posso entender que algo que para mim é somente um relacionamento, uma convivência, é pecaminoso? Como isso é incompatível com uma vida com Deus? Ela começou a conversar muito com o pastor que a aconselhava e ler a Escritura, até que ela se deparou com esse texto aqui, que eu confesso a vocês que eu nunca tinha parado para anotar e queria que vocês abrissem. Ezequiel, capítulo 16, versos 48 a 50. Esse eu queria que todo mundo abrisse para a gente dar uma olhada nele. Porque ele vai falar um pouco sobre Sodoma e o que levou Sodoma àquela condição. Ezequiel 16, de 48 a 50. Veja como o profeta vai fazer um comentário sobre Sodoma, trazendo fatos que Gênesis não traz. Interessante. Diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Agora, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Aí a gente pensa que ele vai dizer homossexualidade. Ele diz: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Pelo que, vendo isto, as removi dali. Você percebe como é que o profeta descreve a condição de perdição de Sodoma? Não é pelo pecado de ordem sexual, muito embora ele concorde com o texto bíblico que se trata de algo pecaminoso. Mas ele traz aqui a raiz dessas coisas. Ele diz: soberba, fartura de pão, tranquilidade e nunca amparar o pobre e o necessitado. A raiz, os primeiros pecados que habitaram em Sodoma foram arrogância, luxúria pelo prazer, falta de misericórdia com o próximo. Não começou com a homossexualidade. Lembra do que é que Paulo diz? O homem, por causa disso, Deus os entrega. Começou assim com Sodoma, foi da mesma forma. Então veja, aqui a gente tem um insight interessante. Os pecados sexuais, e todos eles não são... Eles são pecado, entendam bem isso. Mas eles não são o pecado raiz, eles são o pecado consequência, que esconde por trás de si pecados que nós encontramos em nossa cultura. Veja, quando nós olhamos para a nossa cultura, o que é que nós vemos senão orgulho, culto do prazer, falta de cuidado com o próximo? Então, uma forma de nós começarmos diálogos assim, talvez seja apontando para isso, para as razões do coração. Ela vai contar no livro que, mesmo quando ela era uma heterossexual, antes de se converter, esses mesmos pecados estavam presentes. Ela tinha relacionamentos com homens buscando essas coisas, o próprio prazer, a arrogância própria, o orgulho próprio. Então nós podemos travar esses diálogos apontando para isso. Mesmo porque, vejam só, nós aprendemos semana passada que o casamento foi ordenado para o auxílio mútuo. Porque não é bom como esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. A mesma coisa a gente pode falar no âmbito contrário. E note que isso é um desafio. Porque homem e mulher, concordamos todos nós, são indivíduos extremamente diferentes. Muito diferentes. Então você percebe que o casamento é um chamado à renúncia da arrogância para beneficiar aquele que é diferente de você, que tem interesses distintos do seu, um temperamento distinto do seu. O casamento é uma instituição que exercita e treina o nosso desapego de si mesmo. Porque o marido não deve amar mais a si mesmo, ele deve amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. A esposa não deve ser submissa a ela mesma, mas ao seu esposo. Agora note, quando eu sou um adorador de mim mesmo, é natural, entre aspas, que eu busque alguém parecido comigo.
Então, esses insights a gente pode ir usando para tentar cavucar as raízes do coração. Então, esse é um livro interessante que fala sobre essa questão. Eu achei muito perspicaz as razões que ela coloca aí. É interessante que ela coloca no livro que, à medida em que a Escritura foi revelando as razões do seu coração, o próprio interesse pelo sexo masculino que ela revela que não tinha, reapareceu. Você note como tudo que nós somos e fazemos é determinado pelas razões do coração. Por exemplo, você vai encontrar muito isso no movimento LGBT. O indivíduo nasce gay e ele não pode reverter essa condição. A Bíblia não contempla isso. Uma vez que o coração pode ser movido, uma vez que o coração pode ser transformado, emoções e desejos também podem ser revertidos. O problema é pressupostos naturalistas, pressupostos evolucionistas que tendem a ver o homem apenas pela sua biologia. Que você vai encontrar muito isso no ativismo LGBT. Tá certo? Ficou claro o que eu falei aqui? Segundo livro que eu recomendo sobre a questão. Evangelização e Apologética por meio de perguntas. O autor é o Randy Newman. É um livro em que ele traz várias questões complicadas do nosso tempo e tenta dar dicas ao leitor para que ele faça perguntas ao seu interlocutor sobre esse tema, para suscitar dúvidas, questionamentos, como Jesus fazia, e a partir disso possibilitar um diálogo mais fluente. Ele diz assim: uma das tragédias da mentalidade gay é a insistência de que ser gay é o ponto de partida inquestionável de toda a questão. Para os gays confirmados, a essência de sua pessoalidade é a sexualidade, e não o que significa ser humano, isto é, ser portador da imagem de Deus. Então ele percebe uma outra falha aqui na argumentação, que é o seguinte: muitas vezes você vai encontrar no ativismo LGBT a ideia de que a base de quem o homem é a sua sexualidade. A gente pode tentar confrontar isso com a Escritura. Nós entendemos que a base de quem o ser humano não é nada comportamental em si mesmo, mas a imagem e semelhança de Deus. É o seu coração. Coração é uma expressão na Bíblia que designa o estado do homem em relação a Deus, seja de comunhão ou de rebeldia. Então, particularmente eu percebo muito isso como esses grupos de ativismo nessa área tendem a reduzir o homem à sua sexualidade. Tendem a reduzir o ser humano aos desejos da sua carne. Uma forma como nós podemos debater e contrapor isso é tentar mostrar que essa é uma visão muito limitada de quem o homem é. Sexualidade é parte de quem o homem é, mas o homem é algo muito maior do que isso. Então ele coloca outros questionamentos, por exemplo, ele faz um questionamento que é muito lógico, muitos de vocês já podem ter feito. Ora, se a sexualidade é a base de quem o homem é, que razão nós temos, por exemplo, para proibir o relacionamento de adulto com criança? Perceberam aqui? Se a sexualidade é a base de quem o homem é, se a sexualidade define quem o homem é, logo alguém pode dizer: eu sou um pedófilo. E não me julguem. Percebam qual é o problema de você reduzir o homem aos seus instintos de ordem sexual? É reduzir o homem a uma parte da sua existência e abrir a possibilidade para todo tipo de perversão com base nisso. Tá. Pois é. Uma coisa que a gente pode fazer existe o chamado argumento ad absurdum. Quando você pega uma premissa e tenta levar às últimas consequências. Se aquilo chegar no estado de coisas absurdo, é porque a premissa é falsa. Se você pegar a premissa de que o amor vale, se você tomar essa premissa e levar às últimas consequências, pode tudo. Então essa é uma forma de tentar mostrar como é uma argumentação falha. E isso é algo consciente. Há um vídeo daquela deputada federal, Érica Cocai, deputada federal lá do Distrito Federal. Se eu não estiver enganado, ela é do PT. É, né? Há um vídeo, uma palestra que ela dá na universidade, dizendo assim, que a última barreira da moralidade cristã na sociedade é o incesto. Então, quando o progressismo vencer essa barreira,
quebrou-se aí todo o patriarcado na sociedade. Então, assim, Salmo 2 vai dizer que os homens tramam, os homens fazem tramas. A gente não pode ser inocente. Há tramas feitas, muitas vezes não pelos soldadinhos de rua que estão fazendo passeata por aí, mas por quem organiza essas coisas, que escondem, passando um pouco do meu tempo agora, que escondem, irmãos e irmãs, desejos nefastos e que quase nunca são expostos ao público. Tá certo? Essas passeatas gays que você vê aí, o Lucas perguntou de onde é que sai o dinheiro para fazer isso, não? Trio elétrico. Em geral, pelo menos as maiores do mundo, elas são feitas por grandes magnatas, gente cheia do dinheiro. E quando você vai estudar a vida pessoal deles, você vai ver que, em geral, são heterossexuais, casados há muitas décadas, que têm muitos filhos e passam os seus bens, donos de grandes conglomerados comerciais e passam o dinheiro a seus filhos. Então, vejam, na vida privada eles são extremamente tradicionais e conservadores. Na vida pública, naquilo que eles financiam a destruição da família. Por quê? Porque a destruição da família traz consigo a destruição de muitas outras coisas. Por exemplo, e aqui é que eu quero que você perceba a real motivação de muita coisa que você vê por aí. Qual é um dos grandes motivadores que nos levam, por exemplo, a poupar dinheiro, poupar para o futuro? Deixar herança para os nossos filhos. Atender a minha esposa se eu morrer, que ela tenha fundos para se manter. Então veja, a austeridade econômica, a conservação do patrimônio, ela tem como um dos seus grandes motivadores a família. Tanto é que há dados que mostram que quando você casa, você passa a gastar menos, porque você tem que pensar em outros agora. Mas veja, se não há família, logo isso traz consigo a gastança desenfreada de dinheiro, a não conservação da propriedade. E é por isso que você tem cada vez mais a concentração das riquezas na mão de poucas pessoas. O que faz isso não é o capitalismo, como as esquerdas tentam vender. O que faz isso é a destruição de valores tradicionais conservadores, como nós vemos. Quando você valoriza a família, em geral, você trará junto com isso uma série de outras coisas. Então, assim, há desejos nefastos nessas questões. Tá certo? Há planos nefastos que não podem ser ignorados. Oi. Isso. Perfeito. Se você... A hegemonia na cultura foi atingida assim, porque se você olhar em termos percentuais, é uma minoria. Uma minoria. Mas a ocupação de cargos na mídia dá uma visibilidade muito maior do que muitas vezes é na realidade. Tá certo? Muito bem, mas por aqui nós ficamos. Semana que vem trabalharemos outro tema, se o senhor permitir. Até lá.